A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Hoje eu trago para você um tema muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus? Pois bem, se você quer saber mais a respeito deste assunto, continua conosco. Fica aí, ligadinho nesse vídeo e aprenda mais a respeito desse assunto. Pois eu estou trazendo para você uma lição bíblica de uma revista da CPAD, revista muito boa, lição maravilhosa, e temos muito o que aprender a respeito de a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E em 2 Pedro 1:21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nós cremos nela, confiamos nela, falamos dela e ainda vivemos ou procuramos viver o que ela nos aconselha, ensina e orienta a vivermos. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante, inspirada e eterna palavra de Deus. Mediante a sua leitura, podemos desenvolver um relacionamento saudável com o seu autor. Deus deseja conversar com você mediante a sua palavra. É maravilhoso quando sentimos a presença de Deus e ouvimos sua voz poderosa durante a leitura das Escrituras Sagradas. O livro de Deus é indispensável para todos aqueles que desejam ter uma vida saudável em todos os aspectos. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos fortalece, ajuda. Sim, através da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, Deus fala comigo e com você. Deus fala conosco e Ele fala de maneira maravilhosa. Então, vamos prosseguir falando sobre esta palavra tão gloriosa, conhecendo melhor esta palavra tão maravilhosa. Você sabe a origem do termo Bíblia? Este termo se origina no grego biblion, que significa livro. A Bíblia é um livro singular, diferente de todos os outros já escritos e até mesmo lidos por você. Ela é a maravilhosa biblioteca de Deus, composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, que revelam o plano integral de Deus de redimir e recuperar toda a criação manchada pelo pecado. Ela foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores diferentes. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Nela encontramos diversos estilos literários, porém, ela possui uma harmonia surpreendente. Sua harmonia
está no fato de ter um único autor, o Deus Todo-Poderoso. Seu tema principal é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E seu supervisor e intérprete, por excelência, é o Espírito Santo. Glória a Deus! Que maravilha! Como é bom conhecermos esta palavra. Ela é gloriosa. Aleluia! A Bíblia está dividida em duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Seu propósito, como disse Paulo ao jovem Timóteo, é tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. Na biblioteca de Deus não há espaço para mentira ou engano, pois ela é autorrevelação do próprio Deus. Uma espécie de autobiografia divina. É Deus falando de si mesmo. João 5:39. A Bíblia foi e sempre será o livro infalível de Deus, embora seja um livro antigo. Consegue ser mais atual que qualquer jornal do dia. Mas, afinal de contas, o que a torna tão diferente de todos os demais livros? Para responder esta pergunta, precisamos conversar sobre duas palavras importantes: revelação e inspiração. Revelação, segundo o pastor Antônio Gilberto, é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, o que o homem por si só não poderia saber. É Deus se revelando de forma progressiva para toda a humanidade através das suas palavras e ações, como afirmou o pastor britânico John Stott. Acho que é esse o nome. Na natureza, a revelação de Deus é visualizada, na Escritura é verbalizada, e em Cristo é tanto uma coisa como a outra, pois Ele é a palavra que se fez carne. A revelação é o ato de tornar conhecido algo que antes era desconhecido. Inspiração é a segunda palavra necessária para compreendermos a singularidade das Escrituras. Inspirar, no sentido filosófico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Em 2 Timóteo 3,16. A expressão inspirada significa literalmente soprada por Deus. Logo, quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, falada por ele ou soprada pela boca do próprio Criador. 1 Timóteo 5,18, 2 Pedro 3,16. Os escritores foram movidos pelo Espírito Santo para registrarem o texto soprado por Deus. 2 Pedro 1,21. Porém, o Senhor respeitou o estilo, o vocabulário e o modo de ser de cada escritor. A Bíblia é a palavra de Deus através das palavras de homens.
Eles falaram da parte de Deus e ele falou através deles. Você está gostando de conhecer mais acerca da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Então, vamos prosseguir conhecendo esta palavra tão rica, tão maravilhosa, para a glória do grande Deus Todo-Poderoso. Na vida, já lemos vários livros de vários autores, mas nunca como a Bíblia Sagrada. Nenhum chega a ser igual à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que ele tem atravessado gerações, mas gerações. Tem passado por momentos dificílimos, mas tem resistido ao tempo e chegado até nós. A Bíblia Sagrada é um livro que nós lemos e encontramos nele vida, alegria, paz e muito mais. Vamos prosseguir falando sobre a Bíblia Sagrada? Vamos lá. A Bíblia permanece sempre viva. Não obstante ser o livro mais publicado, vendido e lido da história, a Bíblia também é o livro mais perseguido de todos os tempos. Muitos exemplares da Bíblia já foram queimados. As pessoas eram proibidas de ler sua mensagem. Entretanto, apesar de toda oposição, o livro de Deus resistiu à prova do tempo e tem demonstrado sua origem, durabilidade e autoridade divina. Voltaire, um filósofo ateu do século XVII, certa vez ousou profetizar o fim da Bíblia Sagrada, dizendo que 200 anos após sua morte, o livro de Deus seria extinto ou totalmente desacreditado. Entretanto, para a decepção do falso profeta, 3 séculos se passaram e a Bíblia continua atual, poderosa e operosa, sendo traduzida em centenas de idiomas e dialetos. E para surpresa e espanto dos discípulos de Voltaire, hoje a casa onde ele morou foi transformada na sede da Sociedade Bíblica Francesa. Ali, milhares de Bíblias são impressas todos os anos. As Escrituras estão repletas de textos que afirmam sua indestrutibilidade, em razão de ser ela a própria palavra de Deus. Salmos 119 e 89, Isaías 40 e versículo 8, Mateus 5, 17 e 18, Mateus 24 e 35. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, podemos encontrar várias profecias que falavam a respeito da vinda do Messias. Deuteronômio 18, 15 a 18. Todas essas profecias se cumpriram em o Novo Testamento. Milhares de profecias bíblicas já se cumpriram, provando que ela é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, estão gostando dessa aula, desse estudo que trouxemos para você hoje, para você conhecer mais a Bíblia Sagrada? Então, cuidado com as teorias falsas
que se levantam contra a Bíblia Sagrada. Sim, infelizmente, tem se levantado várias pessoas com teorias falsas contra a Bíblia Sagrada. E se nós não tivermos cuidado, somos logo enganados. Mas quando somos cuidadosos e vigiamos, não nos deixamos ser enganados por qualquer que venha contra a palavra de Deus, mas seguimos nossa caminhada firme e forte, crendo e confiando na palavra de Deus. Amém? Vejamos. Existem teorias falsas a respeito da inspiração da Bíblia. Não faltam teorias falsas com relação à inspiração da Bíblia, pois o inimigo faz de tudo para que as pessoas não venham crer na revelação de Deus. Vejamos 3 das principais falsas teorias. A teoria da inspiração natural humana. Essa teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados de grande capacidade intelectual, verdadeiros gênios. Seus precursores negam o sobrenatural e que os autores foram inspirados por Deus. B. Teoria da inspiração parcial. Como o nome já diz, seus teólogos aceitam que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra. Caso fosse uma teoria verdadeira, já pensou na confusão que seria? Como saberíamos qual parte foi inspirada e qual não foi? Podemos refutar esta teoria com o texto bíblico de 2 Timóteo 3,16, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Teoria do ditado verbal. Segundo o pastor Antônio Gilberto, esta falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas que escrevem sem qualquer noção de mente e raciocínio. Deus usou o intelecto dos escritores sagrados. E agora nós vamos ver relacionando-se com as Escrituras. Sim, esta parte nos ensina a nos relacionarmos com as Escrituras. Atualmente, existem inúmeras vozes que vão tentar desviar sua atenção da palavra de Deus. Muitos jovens passam horas nas redes sociais e já não têm mais tempo para a leitura diária da Bíblia. Você pode utilizar as redes sociais, contudo, não permita que nada venha impedi-lo de ler e meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é e continuará sendo nosso manual de fé e prática.
A sua leitura vai levá-lo ao conhecimento do Deus verdadeiro. Você será conduzido a Jesus Cristo, o Verbo vivo, autor e consumador de nossa fé, doador da vida eterna. João 6:68. Leia a Bíblia diariamente, pois ela é o único livro que possui toda a verdade revelada por Deus. João 8:32. Em suas páginas não existem mentira ou engano. Jesus, o Filho de Deus, declarou sua aprovação em relação às Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus viveu e cumpriu toda a palavra. O Salvador não somente lia a palavra, mas a ensinava também. Marcos 1:21. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia? No Salmo 119:97, o sábio poeta expressa que seu amor pela palavra de Deus não está à venda, nem tampouco desgastado pelo tempo. Declara com entusiasmo, orgulho e convicção: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Glória a Deus. Este foi um estudo que, pela graça de Deus, eu trouxe para nós meditarmos e conhecermos mais a Bíblia Sagrada. Eu trouxe esse estudo também para você, meu irmão, e você, minha irmã, saber por que nós cristãos lemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, procuramos viver a palavra de Deus e somente falamos dela. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É nela que temos vida, é nela que conhecemos a Cristo, é através dela que chegamos a Deus, que temos uma amizade íntima com Deus, que temos uma afinidade com Deus, que temos intimidade com Deus. Sim, é através da Bíblia que passamos a viver intensamente com o nosso Deus, de uma maneira maravilhosa. Então você, meu irmão e minha irmã, você, meu amigo e minha amiga, que ainda não conhece tão bem a palavra de Deus, está convidado para ler esta palavra tão maravilhosa, para conhecer essa palavra. Ela é importante, ela é muito importante para mim e para você. Certo, meu irmão? Um abraço e Deus te abençoe ricamente. A paz do Senhor Jesus.